oportunidade, onde toda oportunidade é bem-vinda, né? A gente tem que aproveitar ao máximo cada minuto da nossa jornada aqui na Terra. Então, que possamos aproveitar esses instantes como ensinamento, né? como trabalho de cura para nós, nas nossas mentes, no nosso corpo físico, em todos os sentidos, né? Então vamos lá. Aproveitando, vamos retomar, né, os estudos daquele livrinho que nós iniciamos, Sinal Verde, e sempre tem ali uma lição muito, muito interessante. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, no recinto doméstico. Lembrando que esse livro, né, ele chama muita atenção da gente, os aspectos assim do nosso cotidiano. Nos chama a atenção as nossas atitudes, dos nossos procedimentos com família, dentro de casa, as nossas convivências no escritório, no trabalho, no ônibus, na rua, enfim, em todos os lugares. E eu acho que é interessante, porque às vezes a gente faz coisas, age sem saber, né? Sem pensar. É bom sempre dar uma puxadinha da orelha em nós mesmos, né? Vamos lá então. Principalmente esse que vos fala aqui, que vive sendo levado puxão de orelha aqui. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. É a base de tudo, né? É a nossa família, a nossa casa, a residência. Se a gente não souber ali tratar, conviver, como é que a gente vai conseguir fazer isso fora de casa? Então, a caridade que nós possamos começar dentro é conosco mesmo, com os nossos parentes, os nossos filhos, E olha que eu acho que é uma das tarefas mais difíceis, vocês não acham? Tratar com o irmão, com o parente, com o pai, com o avô, com tia, com sogra, enfim, com todos os parentes. Não é fácil não, porque a gente sabe que é lá que nós temos as grandes dificuldades de entendimento. Mas se nós quisermos começar fazendo caridade, dentro de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Nunca fale aos gritos. A gente começa num tom: oi, tudo bem? Para com isso. Para. E a gente não tem limite Aí, de repente, eu já estou gritando, já estou num tom de voz acima do que o outro, meu vizinho já está me ouvindo, daqui a pouco ele começa: dá para falar baixo aí que eu quero dormir? E aí a vizinhança toda entra em polvorosa. Você sabe que isso pode acontecer, né? Porque a gente desprepara tudo. Se a gente não consegue ter o domínio dentro da nossa própria casa, aquilo vai pulverizando, né? Então os gritos, gritar, ruído, existe uma máxima que nós devemos ter sempre dentro das nossas casas, né? Evitar alguns tipos por exemplo, de palavras de baixo calão, bater portas, gritar, porque a gente tira a harmonia do nosso lar. Então, se nós nos mantivermos serenos, conseguirmos nos manter, mesmo num dia, num momento onde a gente está ali com o nosso processo meio intranquilo, é sempre bom a gente lembrar desses ensinamentos. Porque se nós, por exemplo, estivermos numa discussão lá calorosa, e eu entrar na discussão e começar a participar no mesmo tom, eu vou estar naquele mesmo meio. Se eu conseguir reduzir, baixar no meu tom de voz, o que eu vou fazer? Chamar a atenção dos que estão gritando. E aí eu consigo manter. Com o quê? Sem fazer nenhum tipo de... Não querendo dar moral para ninguém,
não querendo mostrar o dedo que está errado, não grita que isso não é normal. Não, você dá exemplo. Então, esse momento, a gente precisa, né, ter esse discernimento para a gente conseguir manter o equilíbrio. Vai de cada um. O ensinamento está sendo dado, né? Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. É aquilo que nós falamos, né? Bater cadeira, bater porta, xingar, gritar, isso tudo tira tira o equilíbrio da nossa casa. Isso é importante, porque nós estamos movimentando energias. E as energias, elas se movimentam de acordo com o que a gente movimenta, não é? Para se movimentar uma tempestade, os nossos irmãos que trabalham precisam movimentar bastante energia para mover, né, os mares, mover os ventos. Então, fazem bastante força ali para movimentar. E nós, da mesma forma, nós movimentamos muitas vezes energias negativas, e aquilo cria um verdadeiro tumulto dentro da nossa própria casa. E aí o Evangelho vem para nos ajudar nesse instante. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Aprenda a servir-se. Aqui, o que eu posso entender? Aprenda a servir-se. É você mesmo, né, num determinado momento, não ficar pedindo para alguém fazer o que você pode ser feito, para você mesmo. Então aprenda a você mesmo servir. Se você vê que alguém está ocupado, está ali com outra atividade, às vezes a gente, por comodismo, acaba pedindo coisas, né? Estou precisando disso, não sei o quê. E você tira, às vezes, do momento daquela pessoa, você tira o equilíbrio dela, às vezes pedindo algo diferente. Até mesmo o serviço, né? Hoje as mães, né, servem os filhos, servem os maridos, e talvez, às vezes, a gente também se acomoda um pouco disso, e a gente também abusa desse momento. Então a gente, né, nós temos que repartir, temos que compartilhar tudo, desde do guardar das nossas roupas, desde das tarefas domésticas, tudo faz parte. Ninguém vai me bater lá fora, não, né, os homens, né? Então tá bom. Vocês não vão me pegar, meu, você fica ensinando, dando mau exemplo para as mulheres lá, para a gente fazer. Mas vamos fazer o quê, poxa? Tem que ser, né? Você sabe que uma coisa boa hoje são os nossos jovens. Eles aprenderam, de uma certa forma, quando se separam dos pais, a se virarem. Então, é o marido e a mulher, porque ambos estão trabalhando, ambos estão, né, fora de casa. Desculpa. Então, as responsabilidades estão sendo mais divididas, né? Antigamente não, a gente tinha a figura do pai que ia trabalhar, né? E a mãe era quem ficava dentro de casa fazendo tudo. Hoje não, o pai chegava, ele tomava um banho, sentava à mesa, assim, ó, uma mulher, traga minha janta, e não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. Eu estou mexendo em vespeiro aqui, mas não tem problema. Mas era um costume, isso era costume dos nossos pais, que passou para nós. Mas hoje eu percebo que os jovens, eles dividem mais as tarefas quando estão casados. Quando estão ainda com os pais, nananina não, a coisa fica brava, né? Eles já se acomodam mais ainda do que deveriam se acomodar. Mas quando aprendem, quando precisam e descobrem que precisam, né, ter a sua própria vida, então aí aprende muita coisa. Eu lembro, meu filho, né, um dos meus filhos, ele foi morar na Austrália, né, mas ele não sabia nem cozinhar um ovo. A gente estava aqui com o coração na mão, porque a mãe, né, fazia tudo, não sei o que lá. E de lá da Austrália, ela tinha que ficar ensinando ele, né, daqui, né, como é que fazia um ovo, um arroz, um feijão e tudo mais. E aí, o que mais ele comia era macarrão
com atum. Macarrão e atum, era o que mais saía ali de prato para eles, né? E a gente ficava aqui com o coração cortado. Hoje ele se vira sozinho. Teve que ter ali o seu momento, teve que ter o seu, né, despertar. E aí eles conseguiram se desvencilhar da gente. Porque a gente acaba, né, por aproximação, também contribuindo para que eles não tenham essa liberdade. A gente dá tudo na mão, principalmente as vozinhas, né? As avós não tem jeito, né? Se puder dar na boca, até na boca vai, não tem jeito. Mas a gente precisa se libertar. Então, essa questão do se aprenda a servir-se é importante, em todos os sentidos, todos os afazeres que a gente tem, né? Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. Porque é comum a gente, né, vai resolver um problema, começa a se queixar, antes mesmo de tentar resolver. Mas eu já não tinha dito que isso ia dar errado? Eu não falei para você que isso ia dar errado? Então, antes mesmo de eu querer, de mostrar, que é comum, a gente vai mostrar o dedo. Pô, eu te avisei, você foi porque você foi teimoso. E a gente acaba, né, antes de resolver, primeiro você critica, primeiro você joga ali toda aquela culpa em cima de quem quer que seja, aí depois aí quando você jogou tudo, aí você fala, agora eu vou ajudar. Precisa fazer isso? São coisas que nós fazemos, e sem nos apercebermos. Primeiro eu acuso, depois eu vou tentar ajudar. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo bem? Tá? A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Às vezes, eu vou lembrando das coisas assim que a gente, né, inclusive eu morei com os meus avós, uma fase, e a gente não podia abrir a boca à mesa, né? Você não podia falar um A, porque ali era um lugar de respeito. Eu acho que ali já era algo mais assim, muito mais, com muito mais rigidez. Mas só que hoje, né, eu vejo uma coisa, que a gente briga na hora do almoço. A gente acaba levando assuntos à mesa que não são agradáveis. Porque quando nós nos sentamos à mesa para nos servirmos de uma refeição, a gente precisa realmente aproveitar aquele momento, porque nós estamos alimentando-nos, estamos colocando energia para dentro do nosso próprio organismo. E se na hora que eu estiver ali almoçando, jantando, ou, né, na minha refeição, eu estou me envenenando com discussões, o que eu estou pondo para dentro de mim? Veneno. É a mesma coisa que a gente costuma dizer assistindo televisão na hora do almoço. A gente fica se envenenando com notícias horríveis, notícias ruins. E elas são as melhores, né, do dia, né? Meio-dia, meio-dia, 1h, quando passam as notícias piores do mundo para a gente, né? Então, essa questão de colaborar a sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme, né? Que a gente possa, uma boa conversa edificante, é bom. Às vezes a gente costuma, né, falar, olha, como é que foi meu dia, tal. É gostoso você se reunir em família, com os filhos, porque às vezes você passa o dia inteiro fora. Então é interessante. Alguns costumes mudaram. E nós, muitas vezes, perdemos até o contato com os nossos filhos, com os parentes, numa oportunidade de um jantar, de um almoçar. E às vezes a gente está, infelizmente, o alarde que a gente dá é no celular. A gente está comendo e está com o celular na mão, preocupado ali com o nosso celular. Então, não sei, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com determinados costumes que a gente está hoje adquirindo, né? Nós adquirimos, é verdade. A gente vai se envolvendo com o desenvolvimento, com as questões, e acaba deixando determinadas situações de uma forma assim mais crítica, que nos prejudica.
E aí a gente não sabe porque está com problema psicológico, porque está com problema de dor de barriga, não sabe porque que assim está com nervoso, está com um monte de coisa. A gente aí culpa todo mundo, mas não olha para a gente mesmo saber o porquê que nós estamos vivendo esses momentos. Então a gente não se auto-percebe. A gente critica, ou os médicos critica isso, critica aquilo, mas a gente talvez esteja sendo os principais culpados disso tudo, porque nós não estamos nos dando conta das nossas atitudes, do nosso dia a dia. Pode ser. E olha que esse livro é antigo, hein, gente? Não é de agora, não. É bem antigo isso, do Chico Xavier. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a ponto de vista. É sempre possível achar a porta do entendimento quando nós cedemos. Se eu não cedo, eu nunca vou dar esta porta, eu nunca vou ceder, eu nunca vou deixar que haja um tipo de comunicação ou de um entendimento. Se eu achar que eu estou 100% correto numa discussão, eu jamais vou dar uma trégua a qual seja o motivo daquela discussão. Então, o ceder, mesmo que seja um ceder consciente, a gente abre uma porta, abre uma esperança para que haja o quê? Um entendimento. Então, quando nós estivermos numa discussão assim, bem calorosa e tal, dá uma baixada, né? Quem sabe as coisas depois, com mais calma, com mais tranquilidade, a gente consegue dizer, olha, tá vendo, aquele dia ou naquele momento você estava nervoso, tal, não sei o quê. Agora, se nós não fizermos isso, eu bato de frente. Aquele bate de frente não tem solução. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Né? Estamos, né, dentro desse conceito mesmo. Às vezes a gente está lá colocando determinadas situações e um momento de, por exemplo, de uma palavra de calma, uma palavra... Eu acho que a gente nunca deve dizer para as pessoas, você está nervoso. Irrita mais ainda. Isso é fato. Se numa discussão você fala, não, você está nervoso, fica calmo que você está nervoso. Meu Deus do céu. Aí que a coisa fica pior. Fica mais nervoso ainda. Então nós temos que tomar cuidado nesse aspecto. De não querer, vamos fazer, né, aqui nessa calmaria que ele está dizendo, não pedir calma para o seu adversário. E sim, você se acalmar, você se tranquilizar, você se posicionar e não apontar o dedo. Né? É como se você estivesse jogando mais fogo, né? Mais lenha na fogueira. Você está nervosa. Por que você está nervosa? Eu estou nervoso? Você está pondo palavras na minha boca? E isso é normal hoje. As pessoas têm costume de colocar palavras na sua boca para fazer, para quê? Para ganhar algo em cima de você, para te diminuir, para te rebaixar. E aí que as coisas pegam mais fogo ainda. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. É o que a gente aprende aqui, né? Evitar ao máximo de problemas, dificuldades, de assuntos que não trazem nenhum tipo de benefício a ninguém. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Não aquela disputa que eu já falei com vocês aqui, né? Estou com dor de cabeça. Que isso? A dor de cabeça não é nada. Você não sabe minha joanete aqui como é que dói. Então, nas disputas de doença, né? Quem nunca me ouviu, é que às vezes numa conversa a gente fala, olha, eu não estou muito bem, eu também, eu estava com dor de barriga, eu estava com dor nas costas, não sei o quê. E cada um começa a aumentar cada vez mais o seu autoproblema. Então, tem aqui, em matéria de doença, fale estritamente o necessário. Não queira aumentar mais do que já está complicado. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Procure algum detalhe
caseiro para louvar o trabalho e o carinho daquele que lhe compartilham a existência. Porque os detalhes caseiros da vida da gente, né, muitas vezes não interessam a muitas pessoas, a gente acaba, né, mas muitas vezes, né, a gente não, né, eu ficar vendo alguma coisa, e às vezes uma situação, um momento que a gente teve de prazer, um momento gostoso em família, é bom você expressar isso, porque demonstra às vezes a sua felicidade dentro da sua própria casa. Então, quando ele fala, procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a sua existência. Às vezes, tivemos um almoço tão gostoso em casa, reunimos lá os filhos, que havia tempo que não se encontravam, foi delicioso. Outras coisas que possam aconchegar aqueles que não têm isso. Muitas vezes a pessoa não tem esse hábito, não tem essa vivência caseira de ter ali um dia, às vezes com um pouco mais de carinho. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Porque às vezes a gente aproveita de uma conversa para as pessoas estão metendo, você vai e fala mais ainda, né? Então, quando você tiver uma conversação, evite, né, censura, seja quem for, não se envolva muitas vezes numa conversa alheia, porque às vezes você pode levar uma bordoada que entrou de gaiato na conversa, né? Não é a mesma quando, né, em briga de marido e mulher não se bota a colher, é isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, para não interferir numa conversa, você pode esperar, deixar aquilo se acalmar, aí com mais calma você pode interferir, né? Principalmente às vezes, me perdoe aqui, né? Às vezes os pais moram junto com os filhos e com a esposa, com o marido ali, né? E às vezes nós, os idosos, né? Às vezes não gostam de ver os filhos lá discutir um assunto, né? Ou não gostam às vezes de ver algo que está acontecendo errado. E às vezes a gente se intromete, querendo apaziguar e piora mais ainda. Principalmente me veio à mente aqui quando tem algum filho faz alguma arte, aí os avós falam, não bate nele, não faz isso, né? Aí o netinho fica, estou fortalecido, né? O meu avô me protege aqui. Aí o pai vai falar com ele, ele não está nem aí. Então nós temos que tomar cuidado com algumas, até na educação, com os nossos netos que vivem conosco, porque às vezes a gente pode estar ali modificando até a educação dessa criança. Precisa tomar alguns cuidados na vida, né? E para terminar, já vou lhe entregar a palestra, já, senhor? Está ótimo, pode continuar. Se você tem pressa de sair, atenta ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Estou com pressa, preciso ir embora, vou não sei o quê, vamos correndo. Então, a sua pressa, você atazana toda a vida de todos que estão lá dentro da sua própria casa. Se você está com pressa, tudo bem. Tente fazer o máximo possível sem que você interfira naqueles que não estão. Né? Por exemplo, eu preciso almoçar correndo. Então, eu estou com pressa. Então vai, sente, almoce que você tem e vai embora. Não queira apressar outras pessoas para você almoçar junto às vezes. Aí todo mundo tem que comer com pressa por causa de alguém. Acontece? Talvez. Pode acontecer. E outras coisas mais que a gente também passa no nosso dia a dia dentro das nossas próprias casas. Tá certo? Eu vou deixando por aqui. É um livrinho, tem uma pitada do meu entendimento, mas eu acho que vale a pena a gente continuar, porque são detalhes importantes, né? Que a gente vai aprendendo aos poucos. Então vamos lá, meus caros amigos. Aproveitar esta oportunidade bendita, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos em Jesus, agradecendo mais esta oportunidade de aqui estarmos envolvidos, reunidos nesta casa abençoada, onde, por muito carinho, os nossos irmãos de luz, esses irmãos maravilhosos que nos ajudam, nos protegem, nos acolhem, estão aqui para nos ouvir, a cada um de nós, nesse momento onde fazemos um colóquio com Jesus.
Então, que este momento seja de luz, de paz, de tranquilidade, para que eu possa pedir por mim, pela minha saúde, pela minha tranquilidade, pedir pela paz minha, principalmente interior, com relação aos meus familiares, pedir que amanhã eu tenha um excelente dia de entendimento, que eu tenha um dia maravilhoso de trabalho, que eu possa, mesmo com as dificuldades que a gente costuma ter, eu vou encarar com serenidade todos os meus problemas, e todos eles serão resolvidos, porque está com o meu lado, está o Pai, está Jesus, e este é o momento onde eu me fortaleço. E que a gente possa, da mesma forma, transmitir a todos aqueles que não estiveram presentes a esta reunião, os que estão em casa, os que estão lá na nossa casa, os nossos irmãos, amigos, parentes, que nós possamos da mesma forma levar até eles esse carinho, esta corrente de luz. Pedir pela bênção, pela paz do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. Em especial, eu gostaria hoje de pedir também pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que estão passando momentos difíceis, né? E que toda ajuda, mesmo que seja de uma corrente de luz, com certeza é uma corrente que vai fortalecê-los a se reconstruírem, a se recuperarem e iniciarem uma nova oportunidade neste planeta. E assim, Pai, com muito carinho, nós nos ajoelhamos a teus pés para lhe dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Somente antes de dar a palavra ao nosso palestrante da noite, eu gostaria de reforçar, nós vamos fazer no dia 8 de junho, o nosso bingo. E a gente conta com a colaboração de todos vocês para que esse bingo aconteça, né? A gente é um bingo comunitário, que onde todos nós talvez vamos passar aqui uma tarde maravilhosa, das 2 até das 14 até as 18 horas, em família, brincando um pouco aqui e ajudando a nossa casa também, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa palestra para todos. Uma boa palestra. Você faz o encerramento também? Obrigado. Obrigado a você. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E hoje foi nos dado um tema que é tão bom, tão fácil e tão difícil. Falar com Jesus. Falar de Jesus, para Jesus e com Jesus. Parece tão fácil, né? Mas daí a gente tem um exemplo tão lindo como o de Jesus e ouve o Aidar pegar um livrinho tão antigo, se não me falha a memória, de 1940, Sinal Verde, e tão atual. E o tema que nos foi dado está no livro Joana de Ângelo, através de Divaldo Pereira Franco, Jesus e coragem. Será que Jesus foi corajoso? É corajoso? A vida de Jesus sempre foi uma demonstração de coragem. Fala-se tanto em Evangelho no lar, não é verdade? Todas as casas espíritas, ou quase todas, falam ou deveriam recomendar o Evangelho no lar. E muita gente pensa assim, mas Evangelho no lar é coisa de espírita. É verdade, só que não. O primeiro Evangelho no lar foi feito por Jesus, na casa de Simão Pedro, e nem tinha Bíblia, nem tinha livro. E vocês sabem o que quer dizer Bíblia?
Bíblia é uma reunião de vários livros que compôs a Bíblia. Então, Jesus sempre teve a voz calma, principalmente nas horas da refeição. Por isso que eu estava dando risada quando ele estava lendo o livro. Pô, o Aidar entra na minha palestra sempre. Não é o Aidar, sempre alguém que está aqui lendo alguma coisa, minha palestra já foi. Jesus estava sempre com a voz calma. Por quê? Muito mais fácil demonstrar ao outro que está certo, que está coerente, quando não se altera. E Jesus, o maior psicólogo do mundo até hoje, ele tinha e tem essa consciência. Então, o que ele veio fazer aqui na Terra? Ele veio libertar consciências, libertar as nossas consciências para a verdade. A reencarnação, que tanta gente, tantas religiões batem de frente, é tão antiga quanto o mundo. Antigamente, não sei se vocês já ouviram dizer isso, não era ressurreição, e sim reencarnação. E por egoísmo, como nós somos ainda muito egoísta, uma princesa, uma rainha, que eu não lembro o nome, não admitia a possibilidade de ela reencarnar negra, de ela reencarnar pobre. Então ela fez com que o marido dela mudasse o termo para ressurreição e não reencarnação. E nós sabemos que ressurreição é impossível. Eu não vou ressurgir nesse corpo. Esse corpo vai virar pó, gente, não tem jeito. É melhor a gente aproveitar o máximo possível nessa encarnação para sermos felizes enquanto estamos com esse corpo. Porque a vida é uma só nesse corpo. Nós vamos viver inúmeras vezes no nosso espírito em outro corpo. Amanhã eu posso ser Hélio, Maria, já fui João, já fui Manuel, Hoje eu estou Hélio, mas o espírito é o mesmo. E Jesus veio, através da sua conversa franca, com a sua mansuetude, nos libertar a consciência para as verdades que foram encobertas e são encobertas até hoje por vários interesses que não cabe a nós dizer no momento. Mas vamos só pensar uma coisinha para colocar a nossa mente para pensar. O mundo material não é uma cópia muito mal feita do mundo espiritual? Isso é o que Chico nos disse há muitas décadas atrás. E não há nada melhor do que confiar no Chico. Se o mundo material é uma cópia imperfeita do espiritual, pensem um pouquinho. Será que morreu, eu vou ficar numa rede, ouvindo harpa o tempo todo? Ou minha vida continua? Eu não posso constituir uma família? Eu sei que é polêmico, mas existem vários livros sobre isso, já. Ainda me parece um tabu quando se fala sobre sexo na espiritualidade. Nós somos o mesmo. Chico disse pouco tempo antes de partir que ao chegar na espiritualidade nós vamos chegar iguaizinhos nós estamos aqui. Então, se eu não conseguir, venho ao recomeço, me fortalecer para curar o meu corpo material. Poxa vida, não consigo. Não tenho conseguido. Será que o recomeço não é tão bom assim? É maravilhoso, pode ter certeza. O problema é assim: quem está doente é esse corpo? Não, é meu espírito. Então, se a gente conseguir
melhorar um pouquinho mais o nosso espírito, não consegui me curar, mas consegui diminuir o grau da doença que eu tenho, na próxima encarnação eu já vou nascer um passo à frente. Vocês terem uma ideia do que eu estou falando? Eu conheci uma mãe nesse final de semana, numa sessão de psicografia em Cotia, que eu não sabia o que dizer para ela. Ela não pôde ser mãe nesta encarnação e adotou um casal. Estou me arrepiando só de lembrar. Lorena e Vitor. E a Lorena foi dormir com 12 anos e dormiu, nunca mais acordou. Causa da morte, sem causa definida até hoje, fazem 7 anos. E o irmão que tinha como a Lorena como muleta, entrou em desespero, conseguiu viver mais 7 anos e se matou. Faz exatamente 11 meses. E a mãe contando a história para mim, ela recebeu uma mensagem, explicando bem o detalhe, o porquê, né? Mas é difícil dizer para uma mãe que está tudo certo. E ela é dirigente espírita. Mas a primeira coisa que ela teve, brigar com Deus. Ela falou, estou errado. Ela falou, não, está certo. Você pode tudo. Nem tudo lhe convém. Mas ela pode brigar com Deus. Ela pode brigar com Deus no sentido de colocar essa dor para fora, de dividir essa dor com alguém. Parece que quando se divide, essa dor diminui. Só que não. E foi muito difícil. E na mensagem que eles recebem, o Vitor, que se suicidou há 11 meses, ele vem e diz, mãe, pai, não chorem tanto. Podem chorar sim, porque chorar não me atinge. Vocês não choram mais brigando com Deus. Mas nessa encarnação, eu nunca consegui viver tanto tempo no corpo de carne. Foi a minha melhor encarnação. Vocês foram os pais perfeitos para mim. Vocês me deram a base para que eu conseguisse ir um pouco mais além. Vou reencarnar uma vez mais e espero estar com pais iguais a vocês, que me deem a oportunidade de não cometer o mesmo ato pela 5ª vez. Então, é difícil? É muito difícil. Um pai e uma mãe, mesmo tendo uma bagagem, digamos assim, dessa doutrina que nos consola, é muito difícil vivenciar isso. Ela mesma disse para mim, como dirigente da casa, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu falei, então Ele quer que você ame, apenas isso. Mas é difícil. E Jesus sempre nos disse, através das suas palavras, que nós devemos amar o outro como a nós mesmos. E às vezes a gente até acha que deve amar o outro. Mas a gente ama mesmo? Será que a gente ama? Se muitas vezes eu não consigo nem me olhar no espelho, tem dia que a gente levanta e nem olha no espelho. Pentei o cabelo até sem olhar no espelho, porque não se tolera. Se eu não consigo me amar, como que eu vou amar o outro? E Jesus apenas nos pediu que nós nos amássemos a todos. E é tão difícil amar o outro, porque muitas vezes eu não me amo. O Aidar não disse que muitas vezes, na hora das nossas refeições, que é uma hora sagrada. Nesse domingo, eu estava falando isso com os meus netos. E os dois, um sentado aqui, outro aqui,
E começaram a falar um pouquinho mais alto, o outro mais alto, começaram a discutir na mesa. Eu nem lembro porquê, mas problema... Uma criança de 8 e de 12 não tem tanto problema assim, espero eu. E eu chamei a atenção deles, o pai dele ficou me olhando, porque eles não tomaram nenhuma atitude, nem minha filha, nem meu genro. E eu falei para ele, vocês sabem o que vocês estão fazendo? É, porque não, vocês não entenderam, vocês sabem o que vocês estão fazendo. E começaram um querer se defender do outro, e não é isso. Vocês estão sentados à mesa, se alimentando. É um momento divino isso. Quantas pessoas não conseguem se alimentar porque não tem a mão para se alimentar, ou não tem o alimento para comer? E vocês ficam discutindo, colocando esse alimento para dentro, exatamente por isso. Uma energia muito ruim. Aí você sai e vai andar de bicicleta e vai ter uma dor de estômago. É isso que vocês querem? Os dois ficaram me olhando, continuaram comendo, contaram até piada depois. Então, muitas vezes o mundo está assim, um pouquinho difícil, e a culpa é nossa mesmo. Se é que existe culpa, é nossa, pai, mãe, avós. Porque a gente não fala mais não. A gente só diz sim, só permite ou se cala. E a gente esquece que o não educa, que não impõe limites. Aí a criança vai crescendo sem limite. A gente está querendo transferir essa educação para a escola. Não, a escola tem a obrigação de instruir os nossos filhos. Educar é problema dos pais. E nós muitas vezes não queremos. E Jesus sempre falou isso. O maior compromisso de Jesus, depois de nos educar, que ele tentou e tenta até hoje, o maior compromisso de Jesus era com o Pai dele, e é com Deus. E ele fez exatamente tudo o que Deus lhe recomendou. Poderia não ter morrido na cruz? Claro que poderia. Poderia muitas coisas. Mas ele sabia do que ia acontecer com ele. Muitos de nós assistem, eu nem sei como chama, o Calvário lá, Jesus sendo sacrificado, nem sei se passa mais esse tipo de filme, que é tão triste, e a gente fala como ele sofreu. Isso não foi sofrimento para Jesus, porque ele não esperava outra coisa de nós. Talvez, se ele viesse hoje, a gente faria pior. O maior problema de Jesus que ele teve foi encarnar no planeta Terra. Uma energia muito grande, porque nós não somos esses corpos que estamos aqui, nós somos só energia. O universo é uma energia maior, e Jesus era uma energia quase que infinita, e ele teve que ir reduzindo essa energia para que coubesse num corpo tão perecível que ele nosso. Essa foi a maior dificuldade que Jesus teve para poder estar junto de nós e nos mostrar a verdade. E a verdade foi escondida por tanto tempo. Muitos de nós ainda não conhecemos a verdade, primeiro porque conhecer a verdade nos dá trabalho. E conhecer a verdade é um compromisso muito grande. Tem uma música que diz, eu não vou lembrar que música é, que o acaso me protege enquanto eu estiver distraído, alguma coisa assim, né? Enquanto eu não tiver o conhecimento, o acaso me protege mesmo, gente. Quando eu tenho o conhecimento,
aí eu preciso tomar mais cuidado. Que nem o caso do Vitor, que se matou. Eu nem sei como ele se matou. Eu posso dizer porque eu não perguntei para os pais. Mas, ao desencarnar pelo suicídio, nós temos duas opções. Eu tenho atenuantes e agravantes, sempre na vida. Atenuantes. O Hélio deu um tiro no ouvido, desencarnou porque ele tinha um problema tão grande e não conseguia resolver. E ao acordar na espiritualidade, quem acorda com ele? O problema. Está lá. Não resolveu nada. Agora o Hélio, que não conhecia, que não sabia, também fez a mesma coisa e chega na espiritualidade e o problema está lá também. Só que no dia de reencarnar é que tem um problema. Os dois deram um tiro no ouvido, um nasce surdo. A espiritualidade não é legal, né? Como permite uma criança nascer surda? Ué, deu um tiro no ouvido. E por que o outro nasce débil mental? Os dois cometeram o mesmo ato. Esse é o conhecimento. Então, o conhecimento, muita gente, quando percebe que o conhecimento nos compromete a andar no caminho reto, não quer. Eu vou deixar para a próxima. Uai, deixa. Cada vez vai ficando mais difícil. Até de ter a próxima oportunidade é mais difícil. Eu já disse isso aqui, acho. Nossos avós tinham 200 filhos, nossos pais 50. Nós, 2. Nossos filhos não querem mais filho. Aonde fica a nossa chance de reencarnar? Não precisa nem pensar em termos espirituais. Muito difícil. Então, seria de bom grado que nós pensássemos no que Jesus, essa energia tão grande, nos trouxe e nos mostrou que nós temos uma oportunidade bendita. Esse é o perdão de Deus. Muita gente pergunta, mas Deus me perdoa sempre. Uma ova. Deus não me perdoa nunca. Essa é uma realidade. Acredito se eu quiser. Mas é lógico. Para que Deus me perdoe, Ele tem que ter me julgado. Não é verdade? Eu só posso perdoar, sei lá, o meu filho por alguma coisa que ele fez, se eu julguei culpado. Deus nunca me julgou. Se é que Ele tem um dedão, Ele nunca colocou o dedão no meu nariz e me julgou. Ele é Pai. Ele nos ama infinitamente. O que Ele faz com a gente quando a gente erra? E como eu sou cabeção, eu erro demais. Ele me dá outra oportunidade, sempre. E eu não aproveito as oportunidades. Erro de novo. Mas Ele persiste sempre, Ele insiste com a gente. Ele acredita no que Ele criou. Deus não perde tempo. Ele não criou nenhum espírito ruim. Gente, mas é só, como ele disse, ligar a TV, só falta escorrer sangue pela TV. Como Deus não criou ninguém ruim? Não criou. Ele criou todos iguais, simples e ignorantes, rumo à angelitude. Um dia vamos ser anjos. Posso falar por mim, que vai demorar muitos milênios. Mas nós chegamos lá. Se é promessa de Jesus, a gente chega lá. Através dos meus próprios esforços. Nós não queimamos etapas. Nós devemos nos melhorar através de nós mesmos. Venho ao recomeço, ouço uma palestra, vou fazer a minha assistência, mas eu venho ouvir a palestra pensando, nossa, poderia estar assistindo o jogo, nem sei se tem jogo hoje. Como será que está o jogo? Eu estou aqui só o corpo, só a carcaça. O meu pensamento não está aqui. Como ele diz que Deus não me julga, Ele é tão esperto, Ele é tão grande,
que eu venho na casa espírita, vou orar para Jesus, pensando em Deus. Não preciso. Ele não pediu que a gente se trancasse no quarto quando quisesse falar com Ele. E muita gente, muitos de nós, eu já fiz isso. Vou no quarto, fecho a porta e vou conversar com Deus. Não preciso estar no quarto. O quarto que ele se refere é esse corpo. Deus está dentro de mim. Ô coitado. Imagina o que eu tenho aí dentro ainda para tirar de coisas ruins. Mas tem coisas boas. Deus está aí. Vamos aproveitar um pouquinho que sabemos que Deus está conosco o tempo todo, que Jesus, esse arquiteto do nosso planeta, nos orienta todos os dias. Deus nos estende a mão todos os momentos, mas o fazer é meu. Ele me intui a ir por aqui, mas eu quero ir por aqui. Ele não pode fazer nada. Vai. Aí o que acontece? Vou ter que voltar e ir por aqui. A gente perde muito tempo. E a gente perde muito tempo há quanto tempo? Ou nós achamos que estamos na primeira encarnação nossa? Você vê uma pessoa que encarnou e não reencarnou mais, que foi Jesus. Nós já devemos ter pelo menos umas 500. Tantas assim, se não for mais. Porque a gente vai se equivocando, e volta com o compromisso de acertar. Mas chega aqui, acontece. Num planeta onde até Jesus foi tentado, quem somos nós para não termos fraquezas? Mas nós temos sempre Jesus como exemplo. Eu nem digo Chico, nem digo Divaldo. Jesus é o maior exemplo que nós tivemos e que temos. Então Jesus foi um exemplo de coragem, porque naquela época falar sobre Deus era difícil. Hoje é difícil. Muitas vezes, quando alguém nos descobre como espírita, como seguidor de uma religião, eu sou claro a dizer, gente, religião não é coisa de Deus não, esquece. E as pessoas muitas vezes ficam surpresas. Religião é coisa de homem. Ou Jesus, quando esteve aqui, disse para mim, seja espírita, seja católico, seja... Não, ele pediu, seja cristão. Aí depois os homens inventaram as religiões. E a melhor religião que tem é aquela que me torna um hélio melhor. Não importa qual o nome, todas nos levam a Deus, por caminhos diferentes que eu concordo ou não. Eu vou ficar naquela que eu acho mais lógica, naquela que me deu um apoio. E para quem não sabe, quem está falando é um ex-ateu. Então, para mim foi muito difícil chegar a esse ponto. Mas chega. E se eu tiver oportunidade, pretendo ainda dar uns passinhos à frente. A gente vai deixando para amanhã, vem aqui no recomeço, tem uma oportunidade de conhecer a casa, de fazer alguma caridade, fazer algum trabalho na casa, ajudar o próximo. Mas tem o querer. Eu quero. Fazer depende de mim. Eu vou deixar para amanhã. Não, eu vou deixar para a semana que vem. Ninguém vai me cobrar isso. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele me deu um negocinho chamado consciência. Ela me cobra, não Deus. Ela me julga, não Deus. Consciência é algo que, quando ela se amplia um pouquinho através dos estudos,
a gente começa a se cobrar todos os instantes de nossa vida. E é tão fácil perceber que a nossa consciência está nos cobrando. Hoje, ao chegar em casa, vamos fazer o treino. Faz sua oração, se prepara para dormir. E antes de dormir, vamos refletir um pouquinho. Vamos pensar, poxa, deu uma fechada naquele cara no trânsito de graça. Gostaria que tivessem feito isso comigo? Não. Pronto. Fiz errado. É Deus que está me colocando o dedão no nariz? Não, é minha consciência. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu essa consciência, que ela não é ruim. Se hoje nós somos o melhor resultado de nós mesmos, desde o dia em que Deus, nosso Pai, resolveu nos criar em espírito, nós nunca fomos tão bons como somos hoje. Poxa, mas em 500 encarnação, Hélio, eu nunca fui tão bom? Não. Hoje é meu melhor momento. E eu ainda sou isso. Então, nós não podemos desanimar. Nós estamos no caminho e vamos chegar lá, não tenho dúvida. Mas ainda somos isso. Então é bom a gente refletir um pouquinho sobre vários problemas que a gente tem, principalmente de saúde. Deus não é legal comigo, por que eu tenho essa doença? Às vezes é melhor não saber. Se eu não conseguir a cura nessa encarnação, mas conseguir fazer com que meu espírito se melhore, excelente negócio. Na próxima encarnação, quando tiver a oportunidade, eu vou nascer com essa doença de novo, mas ela vai vir mais amena. Porque muitas vezes a gente quer saber por que a gente tem as coisas. Se a gente tem a consciência que eu nunca fui tão bom como eu sou hoje, eu não gostaria de saber o que eu fui ontem. Esse é um tema de discussão, para quem conhece, do Gilberto, do Francisco de Assis, que é onde eu trabalho. Ele já quis me falar algumas vezes, porque eu fui em algumas vidas passadas, e eu não deixo. Tadeu de Araxá também já até me deu um flash e levou uma bronca. Eu não quero saber. Porque, como Tadeu disse, você não era uma pessoa ruim. Meu Deus do céu, você não era uma pessoa ruim. E hoje eu sou isso. É melhor eu não saber o que eu fiz ontem. Então a gente, tendo uma vida, uma oportunidade como a gente tem, vamos aproveitar ao máximo para sermos bons, não bonzinho. Bonzinho é bobo. Uma vez perguntaram para o Chico, uma garota jovem ainda, o que ela poderia fazer para ser médica. E Chico, falando com a gente, nos disse na época, há mais de 30 anos, não tem o que dizer. E ele disse para ela, então minha filha, começa frequentando uma casa, vai varrer no chão, lavando o banheiro. Quando você menos esperar, a mediunidade vai despertando. Nossa, foi embora, chutando balde, né? E aí ele comentou com a gente, e o Celso de Almeida Afonso falou para ele, Chico, você ficou chateado por causa disso? Eu, não. Eu fico preocupado porque as pessoas querem saber como desenvolver a mediunidade. Mas ninguém chega em mim e pergunta, Chico, o que eu faço para desenvolver a bondade? Ele arrematou dizendo o seguinte, ser médium é bom, mas ser bom é muito melhor. Vamos refletir um pouquinho. Eu não preciso ser nada. Só me burilar o tempo todo para ser um pouquinho melhor do que eu fui há um minuto atrás. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus.
E assim, nesse momento ímpar, em que percebemos essa equipe da espiritualidade aqui entre nós, os mensageiros de Jesus, nos dando aquele passe revigorador, com esses fluidos, com as energias que nós mais precisamos. Vamos cerrando os nossos olhos e mentalizando Jesus. E vamos pedir a Ele a ajuda para as nossas necessidades maiores, para o problema mais sério que nós temos. Se não for permitido, Mestre Jesus, que eu resolva esse problema, que eu saia dessa doença nessa encarnação, que eu possa, Mestre Jesus, ser agraciado com essa dor ser amenizada um pouquinho mais a cada dia. E nesse momento ímpar, aproveitando esses mensageiros amigos que aqui estão, vamos de mãos dadas com Ele, de encontro aos nossos lares. E vamos adentrando o nosso lar pela porta principal, percebendo que Jesus vai espargindo por ali a sua luz, retirando da nossa casa mágoas, ressentimentos, miasmas, e o nosso lar vai ficando totalmente higienizado com a presença de Jesus e seus divinos mensageiros. Vamos mentalizando todos os nossos familiares envoltos na luz de Jesus, principalmente aquele familiar que temos uma dificuldade maior de relacionamento. Mestre Jesus, se eu não consigo ainda amar esse familiar nesta encarnação, me ajude, Mestre Jesus, para que eu possa conviver com ele com muito respeito. Aquele irmão também que temos em casa, preso, aquele tipo de vício que você, Mestre Jesus, conhece tão bem, proteja, ampare, para que ele possa ser vitorioso dele mesmo. Um dia você nos informou, Senhor, que a maior vitória que nós podemos ter no corpo de carne é a vitória que nós temos sobre nós mesmos. Permita que ele possa vencer esse vício e assim sair vencedor dele mesmo. E de retorno aqui à nossa casa de oração, vamos buscando nas mãos do Mestre Amigo o remédio que ele vai colocando em todas as águas existentes nessa casa, as águas que trouxemos para fluidificar, as águas que vamos ingerir após a nossa assistência espiritual, que esses líquidos, Senhor, possam ter o remédio necessário a cada um de nós, e que possamos assim nos melhorar, Senhor, através do Teu Evangelho de luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ó Deus, grande e glorioso, que ilumina as fraquezas do meu coração, dá-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita e uma humildade profunda. Dá-me, Senhor, o justo discernimento para cumprir a Tua santa e verdadeira vontade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente.
Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Deixa 1, 2, 3 e 4.